Olá, shalom para você. Estamos de volta agora para a gente conversar mais um pouco por esses dias. E hoje eu gostaria de falar com você sobre não desperdice a sua vida. Não desperdice a sua vida. Outro dia eu estava caminhando, aí eu vi um adesivo dizendo assim: a vida é muito preciosa para ser desperdiçada, né? Então, como é que é isso? Não desperdiçar a vida. E a própria palavra de Deus diz que a vida é rápida, os anos são rápidos. E em Tiago diz que a nossa vida assim, é como uma flor, né? Que ela brota num dia, no outro dia ela murcha. Em Efésios capítulo 5, verso 15 e 17, diz assim, ó: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, ou tome cuidado da forma que vocês vivem. Que não sejam insensatos. A palavra insensato tem a ideia de loucura, né? Mas sejam sábios, aproveitando, olha o texto diz, aproveitando o máximo cada oportunidade. E então tem uma ênfase nesse texto, né? Aproveite o máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Então, nessa terra, Jesus disse: eu venci o mundo. E nós podemos vencer, mas nessa terra nós vamos ter dias maus, não é verdade? Portanto, não sejam insensatos. A palavra novamente aqui, essa ideia, né? Não sejam, vamos assim, se a gente fosse assim, colocar no dia de hoje, não seja maluco. Portanto, aproveite, mas procurem compreender com a vontade e a vontade do Senhor. Então esse texto nos fala sobre essa maneira de não desperdiçarmos a nossa vida. Então, qual é a maneira da gente não desperdiçar a nossa vida? Não ser descuidado com a vida. Interessante, a palavra cuidado, aí no original, tem uma ideia de você não viver tropeçando na vida. Então a ideia: tenha cuidado da maneira que você vive. Não tropece pela vida. E não seja descuidado com a vida. E ser cuidadoso com a vida, o texto nos dá a ideia de a gente andar de uma forma que nós não venhamos a tropeçar na vida. Pense um pouquinho, né, nesse tempo que a gente vive aqui na Terra, aproveitando o máximo, como a Bíblia diz, né? Cada oportunidade, para que nós sejamos sábios. Então nós precisamos compreender qual é a vontade do Senhor. Então por que eu não devo desperdiçar a minha vida? Então muitas pessoas assim desperdiçam a sua vida não criando oportunidades, não vivendo uma vida digna, e depois passa os seus anos e a pessoa fica olhando para trás. Por que eu não fiz isso? Porque eu não fui o melhor pai, porque eu não fui o melhor marido, porque eu não fui o melhor cristão, porque eu não servi na igreja, poderia ter deixado um legado. Mas o texto diz isso: tome cuidado para não desperdiçar a sua vida. Então, por que não desperdiçar? Por que não gastar a nossa vida erradamente? Por que não tropeçar pela vida? Por causa da cruz de Cristo. Cristo carregou a sua cruz por nós. E Ele nos mostra que Ele não desperdiçou nenhum tempo aqui da sua vida. Ele cuidou da sua vida espiritual, cuidou da sua vida física. Quando Ele estava cansado, Ele saía para fazer as caminhadas, ia lá para a montanha, Ele ia orar. A Bíblia diz que Ele comeu muitas vezes com seus amigos. Então Jesus aproveitou a vida de uma forma magnífica, junto com os discípulos, nas casas, com Lázaro. E ele, nesses 3 anos e meio de ministério, fora os que ele já havia vivido, a gente percebe que ele não desperdiçou a sua vida. Por quê? A palavra de Deus diz que ele crescia em sabedoria e em conhecimento. Então você também pode, mesmo que você tenha hoje 30, 20, 50, 60 anos, ainda há tempo de você não desperdiçar a sua vida pela cruz de Cristo. Porque Jesus entregou-se completamente para nós termos essa salvação.
Então essa retribuição que nós podemos fazer é cuidar da nossa vida, cuidar do nosso organismo, cuidar da nossa família, cuidar daqueles que nos amam e tudo aquilo que tiver à mão, né? Faça conforme a vontade de Deus, faça bem feito e faça conforme fosse Deus está olhando, né? Mas como se Ele estivesse assim, presencialmente vendo. Então, eu deixo aí para você esse recado. Não desperdice sua vida, não tropece pela vida. Aproveite as oportunidades que você tem de viver, de perdoar, de abraçar, de amar, porque a vida é muito curta. Procure compreender qual a vontade de Deus. E qual é a vontade dele? Que você o sirva, procure uma igreja, porque Ele morreu por você através de Jesus. Procure ser um bom marido, um bom pai, um bom filho. Ok? Não desperdice sua vida, cuide dela, que ela é a única coisa mais preciosa que você tem, e o tempo que você tem aqui é um tempo passageiro. Deus te abençoe, e que fique com Deus, boa semana para você, e se você quiser passar aí para os seus amigos esse vídeo aí. Grande abraço.